O cheiro a mofo e a papéis velhos pairava na pequena divisão que Amara Oliveira, inspetora da Polícia Judiciária, chamava de escritório. Na verdade, era mais um cubículo esquecido no final de um corredor mal iluminado, um reflexo físico da forma como se sentia tratada na maior parte do tempo. Uma mulher negra, visivelmente acima do peso, no mundo que ainda teimava em julgar pela capa. A pilha de processos na sua secretária parecia zombar dela, mas era um em particular, no topo, que lhe prendia a atenção. Cadicila, 22 anos, guineense, desaparecida há uma semana. Para os seus colegas, incluindo o irritantemente impecável inspetor Ricardo Nunes, era apenas mais uma fuga voluntária. Para Amara era um grito silencioso que ninguém mais parecia ouvir. Ainda volta a esse, Oliveira. A voz de Nunes pingava condescendência. Ele encostou-se à ombreira da porta, braços cruzados, o seu fato caro a contrastar com a desordem do cubículo de Amara. Não há nada aí. A miúda fartou-se de esfregar escadas e foi à vida. Acontece todos os dias. Amara levantou o olhar do relatório. Acontece, Ricardo. Ou é só mais conveniente pensar assim quando a desaparecida é uma imigrante pobre que não vai dar um bom cabeçalho de jornal? Nunes encolheu os ombros. Realismo, Amara. Não temos recursos para perseguir todas as miúdas que decidem mudar de ares. Ele olhou-a de cima a baixo, um brilho de desdém nos olhos. Talvez se concentrasse em casos que tivessem mais substância. A raiva subiu pela garganta de Amara, quente e amarga, mas ela engoliu-a como fazia tantas vezes. Em vez disso, pegou numa fotografia de Cady, um sorriso tímido, olhos grandes e esperançosos. A vida dela tinha substância, Ricardo. Virou-se para o seu computador, ignorando-o. No ecrã, um pequeno diário digitalizado de Cady, poucas entradas escritas num português hesitante. Numa delas, uma frase destacava-se: convite especial da Fundação Alvorada. Dizem que pode mudar a minha vida. Fundação Alvorada, dirigida pela socialite e empresária doutora Valéria Guzmão. Uma figura omnipresente nas colunas sociais de Lisboa, conhecida pela sua elegância fria e pelos seus generosos donativos a causas meritórias. Amara sentiu um arrepio. Era um salto grande, uma intuição ténue, mas era tudo o que tinha. Mais tarde, nesse dia, Amara encontrou-se com o subdiretor Gonçalo Alves. Sessentão, ar distinto, um dos poucos na PJ que via para além da sua aparência. Fora seu mentor nos primeiros tempos. Cadicila, disse Alves, folheando o processo que Amara lhe entregara. Nunes acha que é perda de tempo. Nunes acha que qualquer coisa que me mantenha sentada e calada é uma boa ideia, retorquiu Amara com um travo de ironia. Alves sorriu debilmente. Ele é um produto da sua geração e da sua falta de imaginação. Olhou para Amara. Mas você não. O que vê aqui? Um padrão, talvez um fio muito fino da ação Alvorada. Os olhos de Alves estreitaram-se. Valéria Guzmão, mulher influente, muito bem relacionada. Ele tamborilou os dedos na mesa. Oficialmente não há recursos para uma investigação aprofundada baseada numa intuição sobre uma imigrante desaparecida. Extraoficialmente, ele abriu uma gaveta e tirou uma pequena pendrive. Casos arquivados. Jovens mulheres, perfis semelhantes ao de Cady. Algumas tiveram contato com a fundação ou com projetos ligados a Guzmão. Ninguém nunca ligou os pontos. Talvez porque ninguém quis ver. Ele empurrou a pen na direção dela. Não levante muitas ondas, inspetora, mas veja o que encontra. Amara sentiu uma descarga de adrenalina. Obrigada, subdiretor. Faça o seu trabalho, Oliveira. É para isso que ainda está aqui. Nos dias seguintes, Amara mergulhou nos ficheiros arquivados e na vida da Fundação Alvorada. Era uma fortaleza de boas intenções e relações públicas impecáveis. A sua sede, um palacete restaurado na Lapa, exalava riqueza e exclusividade. Ricardo Nunes, designado para a acompanhar. Amara sabia que era para vigiá-la, arrastava os pés, reclamando do trabalho de secretaria. A sério, Amara? Vamos mesmo passar o dia a olhar para listas de donativos e atas de reuniões de uma fundação de caridade? A doutora Guzmão é amiga pessoal do ministro. Pessoas com amigos ministros também podem ter segredos sujos, Ricardo. Amara estava a analisar a lista de funcionárias da clínica de estética de luxo que Valéria também dirigia na Avenida da Liberdade. Nomes portugueses, eslavos, brasileiros. Nenhuma africana. Estranho, para uma fundação que apregoava o empoderamento feminino global. Conseguiram uma entrevista com a própria Dror Valéria Guzmão, sob o pretexto de discutir a colaboração da PJ em programas de prevenção para jovens em risco, uma ideia da Amara para conseguir entrar. O gabinete de Valéria era um estudo em minimalismo caro.
Tons de branco e bege, arte moderna abstrata, uma vista deslumbrante sobre o Tejo. Valéria Guzmão recebeu-os com um sorriso polido que não chegava aos seus olhos azuis gelados. Alta, esguia, num fato de calças cor de marfim que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Amara. Inspetor Oliveira, Inspetor Nunes, a que devo prazer. A sua voz era suave, melodiosa, mas com um tom subjacente de aço. Enquanto Ricardo se atrapalhava com formalidades, Amara observava. Valéria não olhava diretamente para ela por mais de um segundo. Os seus olhos passavam por Amara como se ela fosse uma peça de mobiliário mal colocada. Quando falava com Amara, dirigia-se a um ponto ligeiramente acima da sua cabeça. Drogosmão, começou Amara, estamos a investigar o desaparecimento de Cadicila. Soubemos que ela teve contacto com a sua fundação. O sorriso de Valéria vacilou por uma fração de segundo. Cadicila? Oh, sim. Uma das muitas jovens que tentamos ajudar. Uma pena que tenha decidido partir. Algumas delas não têm a resiliência necessária para aproveitar as oportunidades que lhes damos. Oportunidades? De se elevarem, inspetora. De se tornarem melhores versões de si mesmas. Valéria olhou para as unhas impecavelmente pintadas. Claro que, para algumas, a matéria-prima é limitada. O seu olhar encontrou o da Amara por um instante, carregado de um desprezo frio e inequívoco, antes de se desviar. É uma pena que esteja a perder o seu tempo e o do Inspetor Nunes, com um caso tão trivial. Tenho a certeza que há crimes mais prementes em Lisboa. Fez um gesto vago com a mão, dispensando-os. A minha assistente mostrar-vos-á a saída. No elevador, Ricardo assobiou. Que mulher, classe pura, e você a interrogá-la por causa de uma Zé Ninguém. Amara sentia o sangue a ferver. Ela estava a mentir, Ricardo, e ela odeia-me. Odeia? Não seja paranoica. Ela mal olhou para si. Exatamente, murmurou Amara. O desprezo de Valéria não era passivo. Era uma arma. E Amara estava determinada a descobrir o que ela escondia por detrás daquela fachada de perfeição gelada. Amara sabia que não podia contar com os canais oficiais. Valéria Guzmão estava demasiado bem protegida. Precisava de mergulhar no mundo que Cade habitara, um mundo que Valéria e os seus pares preferiam ignorar, ou pior, explorar. Passou as noites seguintes na mouraria, no Intendente, em cafés modestos e centros comunitários onde as vozes das minorias ecoavam com mais autenticidade do que em qualquer relatório policial. Falava crioulo guineense, uma herança da sua avó que raramente tinha a oportunidade de usar. Isso abria portas, ou pelo menos frestas. Num pequeno restaurante de cachupa na rua do Bem Formoso, uma mulher mais velha, amiga da mãe de Cady, finalmente partilhou algo. A Cady estava assustada, mas também esperançosa. Falava de um trabalho especial que a Fundação lhe arranjou. Não era limpeza, era diferente. Num sítio chique, dizia que ia usar roupas bonitas. A mulher abanou a cabeça, mas os olhos dela tinham medo. Que tipo de trabalho, sabe? Perguntou Amara. Ela não dizia. Só que era para pessoas importantes, e que a Dr. Guzmão em pessoa tinha escolhido. Pessoas importantes. Roupas bonitas. Medo. As peças começavam a encaixar-se, formando uma imagem cada vez mais sinistra. A Fundação Alvorada não era apenas uma fachada, era um mecanismo de recrutamento. Mas para quê? As ameaças veladas começaram pouco depois. Primeiro, um e-mail anónimo com uma fotografia de Amara a sair do seu prédio. A legenda, cuidado onde pisa. Depois, os pneus do seu modesto Fiat cortados. Ricardo Nunes, que por acaso a viu a tentar mudar um pneu debaixo de uma chuva miudinha, limitou-se a abanar a cabeça. Está a ver, Oliveira? Mexer com gente graúda dá nisto. Deixe lá o caso da miúda. Mas o medo que sentia era superado pela raiva fria que se acumulava dentro dela. Não era só por Cady, era por todas as Cadys, por todas as vezes que ela própria fora subestimada, ridicularizada, feita sentir que não pertencia. Gonçalo Alves chamou ao seu gabinete. Estão a fazer queixa de si, Amara. Assédio, investigação não autorizada. A própria Guzmão ligou ao chefe. Eu sei que estou perto, Gonçalo. Perto de quê? De arruinar a sua carreira? Alves suspirou, passando a mão pelo cabelo grisalho. Ouvi rumores. Festas privadas em quintas nos arredores. Jovens acompanhantes que se parecem demasiado com as dos seus ficheiros, mas são só rumores. Nada concreto. Ele olhou-a nos olhos. Valéria Guzmão vai dar um grande evento de caridade na Quinta do Sol Dourado no próximo sábado. Angariação de fundos. Toda a alta roda de Lisboa vai estar lá. Se ela estiver a fazer algo, esse seria o sítio. Não me vai conseguir um convite, pois não? Amara sorriu ironicamente. Nem pensar. Mas
Alves abriu uma gaveta e tirou um pequeno cartão. A empresa de catering que vai servir o evento precisam sempre de pessoal extra em cima da hora, especialmente pessoal que não chame a atenção. O olhar dele era significativo. Amara compreendeu. A humilhação da ideia picou-a, mas a oportunidade era demasiado boa para ignorar. Se Valéria estava a usar esses eventos para apresentar novas vítimas a patronos ricos e perversos ou para finalizar negócios ilícitos, Amara precisava de estar lá dentro. E, ironicamente, a sua aparência, o seu corpo, que tantos usavam para diminuir, seria o seu melhor disfarce. Ninguém olharia duas vezes para uma empregada de catering negra e corpulenta. No sábado à noite, a Quinta do Sol Dourado brilhava sob um céu de outono estrelado. Música clássica flutuava pelos jardins impecavelmente cuidados. Homens em smoking e mulheres em vestidos de noite desfilavam, joias a faiscar. Amara, vestida com um uniforme preto demasiado apertado, um lenço a prender o cabelo, sentia-se um fantasma entre eles. Carregava bandejas de canapés, os seus ouvidos atentos, os seus olhos absorvendo cada detalhe. Ricardo Nunes estava lá, de serviço, ostensivamente para a segurança do evento, mas Amara sabia que era mais para manter debaixo de olho. Ele lançou-lhe um olhar de puro espanto e depois de troça quando a viu, mas ela ignorou-o. Viu Valéria Guzmão, a anfitriã perfeita, a deslizar pela multidão, um sorriso frio nos lábios. Viu também um grupo de jovens mulheres, todas elas racializadas, todas elas com um ar assustado por detrás dos sorrisos forçados, a serem discretamente conduzidas para uma ala mais isolada da quinta por homens de fato escuro. Uma delas parecia-se terrivelmente com Cady. O coração de Amara batia descontroladamente. Precisava de provas. Precisava de aceder ao escritório de Valéria, que, segundo a planta da quinta que Gonçalo lhe conseguira, ficava nessa mesma ala. Aproveitando um momento de distração, quando um político famoso fazia um discurso, Amara deixou a sua bandeja numa mesa e dirigiu-se à ala restrita. Uma porta estava entreaberta. O escritório. Entrou sorrateiramente. Era luxuoso, como tudo o que rodeava Valéria. Uma secretária antiga, um computador topo de gama e um cofre discreto embutido na parede, atrás de uma pintura a óleo. Amara lembrou-se de um detalhe de um dos relatórios financeiros da fundação. Valéria tinha uma obsessão com datas de nascimentos de compositores clássicos. Tentou algumas combinações no cofre. Mozart, Bach, Beethoven. Nada. Lembrou-se da música que tocava no evento. Vivaldi, As Quatro Estações. Tentou a data de nascimento de Vivaldi. O cofre abriu-se com um clique suave. Lá dentro, o horror. Dezenas de passaportes. Jovens mulheres de África, da Ásia, da América Latina, incluindo o de Cady Sila. Livros de contabilidade que detalhavam transações encriptadas para contas offshore. E fotografias. Fotografias de festas privadas, de homens poderosos com jovens mulheres que pareciam drogadas ou aterrorizadas. Amara começou a fotografar tudo com o telemóvel, as mãos a tremer. Tráfico humano, sussurrou ela, ou pior. Ou muito melhor, dependendo da perspectiva. Amara gelou, virou-se lentamente. Valéria Guzmão estava à porta, um sorriso felino nos lábios, 2 seguranças corpulentos atrás dela. Devo dizer que estou impressionada, inspetor Oliveira, pela sua persistência e pela sua capacidade de se misturar com o pessoal de serviço. Realmente um talento natural. O desprezo na sua voz era palpável. Amara endireitou-se, o telemóvel escondido na mão. Acabou, Valéria. Valéria riu, um som frio e sem alegria. Acabou? Minha querida, mal começou. Acha mesmo que alguém se importa com estas amostras? Eu ofereço-lhes uma vida que nunca sonhariam. Luxo, proteção, em troca de pequenos favores. É uma transação justa. Eu limpo a sociedade de elementos indesejáveis, ou elevo aquelas que têm potencial, segundo os meus critérios, claro. Ela aproximou-se, os seus olhos a brilhar com uma luz fanática. O mundo precisa de ordem, de beleza, de pureza, e eu sou apenas uma humilde arquiteta dessa nova ordem. Você, com a sua aparência, não consegue compreender a estética disto. Chama isto estética? Amara sentia a bilis a subir. Isto é monstruoso. Monstruoso é o caos, a fealdade, a mediocridade que você e os seus semelhantes representam. Valéria fez um sinal aos seguranças. Levem-na e certifiquem-se de que ela e o seu telemóvel desaparecem discretamente. Ninguém vai dar pela falta de mais uma. Enquanto os seguranças avançavam, Amara agiu. Com uma força nascida do desespero, atirou uma pesada estatueta de bronze da secretária na direção deles, criando uma distração momentânea. No caos,
conseguiu premir o botão de envio de uma mensagem pré-escrita para Gonçalo, com a sua localização e um pedido de ajuda urgente, anexando as primeiras fotografias que conseguira tirar. Um dos seguranças agarrou-a, torcendo-lhe o braço. O telemóvel caiu-lhe da mão, espatifando-se no chão. A dor no braço de Amara era lancinante, mas a adrenalina impedia de ceder completamente. Os dois seguranças eram enormes, e Valéria observava com um sorriso satisfeito, como uma rainha a apreciar a execução de um traidor. Um deles puxou-lhe o cabelo, forçando a sua cabeça para trás. Vês, inspetora, o mundo não é para os fracos, nem para os esteticamente desafortunados, sibilou Valéria, aproximando o seu rosto do de Amara. O seu hálito cheirava a champanhe caro e a crueldade. Ninguém se lembrará de ti. Nesse preciso momento, ouviram-se sirenes ao longe, cada vez mais próximas. O sorriso de Valéria vacilou. O que é isto? 저도 한때 아이들을 가르쳤지요. 놀랍게도 박진우 교수에게서 개인적인 메시지가 도착했다. 김은희 선생님, 반갑습니다. 선생님 같은 분과 인연을 맺게 되어 영광입니다. 메시지는 정중하고 따뜻했다. 그렇게 시작된 대화는 카카오톡으로 이어졌다. 박 교수는 매일 아침 안부를 물었고 은희 씨가 쓴 짧은 시를 칭찬했으며 때로는 전화, 목소리 변조 앱을 사용한을 걸어와 다정한 목소리로 세상 돌아가는 이야기를 들려주었다. 그의 목소리는 신기하게도 마음을 편안하게 했다. 은희 씨는 수십 년 만에 처음으로 누군가에게 마음을 열고 자신의 속 깊은 이야기를 털어놓았다. 남편을 잃은 슬픔, 홀로 지내는 외로움, 자식들에게 짐이 될까봐 느끼는 불안감까지. 박 교수는 언제나 진지하게 들어주었고 현명한 조언과 따뜻한 위로를 건넸다. 선생님, 외로워 마십시오. 저 역시 같은 길을 걷고 있지 않습니까? 우리는 서로에게 좋은 벗이 될 수 있습니다. 어느덧 은희 씨는 박 교수를 전적으로 신뢰하게 되었다. 그는 단순한 온라인 친구가 아니라 황혼에 찾아온 귀한 인연이자 지적인 동반자였다. 그의 존재는 잿빛 같던 은희 씨의 일상에 다시금 색채를 불어넣었다. 어느 가을날 박 교수는 평소와 다른 진지한 어조로 이야기를 꺼냈다. 선생님, 제가 오랫동안 지켜봐왔는데 선생님은 참으로 현명하고 분별력 있는 분이십니다. 그래서 선생님께만 특별히 제안하고 싶은 것이 있습니다. 그는 AI 기반 실버타운 연계펀드라는 생소한 이름의 투자 상품을 소개했다. 미래 기술과 노인 복지를 결합한 획기적인 투자입니다. 인공지능이 가장 안전하고 수익성 높은 곳에 투자하여 원금은 100% 보장되고 연 15%의 고수익을 약속합니다. 특히 저명한 인사들과 선생님처럼 지혜로운 분들께만 드리는 비공개 기회이지요. Enquanto paramédico examinava o braço de Amara, ela viu os agentes da PJ a escoltar as jovens mulheres assustadas para fora da ala, cobrindo-as com mantas. Uma delas, ao passar por Amara, parou por um instante, os seus olhos encontrando os da inspetora. Era Cady Sila. Um pequeno aceno de cabeça, um vislumbre de gratidão nos seus olhos antes de ser levada. Para Amara, valeu mais do que qualquer medalha. Valéria Guzmão, ao ser levada, lançou um último olhar a Amara. Não havia remorso, apenas ódio puro. Você pode ter ganho esta batalha, sua aberração, mas nunca pertencerá ao nosso mundo, nunca será nada. Amara encontrou o seu olhar, a sua própria voz surpreendentemente calma. Eu não quero pertencer ao seu mundo, Valéria. Eu quero destruí-lo. E esta noite acho que dei um bom começo. No rescaldo, a Quinta do Sol Dourado fervilhava de atividade policial. Ricardo Nunes aproximou-se de Amara, que estava sentada numa ambulância, o braço ligado. Ele parecia desconfortável, remexendo os pés. Oliveira, ele coçou a nuca. Aquilo que você fez foi impressionante. E eu estava errado sobre si e sobre o caso. Ele estendeu a mão, hesitante. Bom trabalho. Amara olhou para a mão dele e depois para o seu rosto. Viu uma centelha de genuíno respeito, talvez até de vergonha. Apertou-lhe a mão brevemente. Obrigada, Ricardo. Talvez da próxima vez ouça com mais atenção. Ele acenou, um rubor a subir-lhe pelo pescoço. Talvez. Gonçalo Alves sentou-se ao lado dela. Vai ficar bem? Vou. O braço dói, mas já tive pior. Amara olhou para a confusão organizada à sua volta. Apanhámo-la, Gonçalo. Apanhámo-la mesmo. Você apanhou, Amara. Você, com a sua teimosia, a sua inteligência e a sua coragem de não se deixar diminuir. Ele sorriu, um sorriso genuíno e orgulhoso. Vai haver muito barulho nos próximos dias. Imprensa, políticos a tentar safar-se. Mas a verdade veio ao de cima. Graças a si.
Nos dias e semanas que se seguiram, o escândalo da Fundação Alvorada e da rede de Valéria Guzmão dominou as notícias. Houve prisões, demissões, figuras públicas desgraçadas. A narrativa dos media, como Amara previra, focou-se muitas vezes no glamour perdido da alta sociedade, na traição entre a elite. O seu nome foi mencionado, mas frequentemente como uma nota de rodapé, a inspetora persistente. O seu peso e a sua raça ainda eram para muitos mais dignos de nota do que a sua competência. Não houve desfiles, nem condecorações vistosas. Voltou ao seu pequeno cubículo na PJ, que agora parecia um pouco menos sombrio. Os olhares dos colegas eram diferentes. Alguns ainda desconfiados, outros com um novo respeito relutante. Ricardo Nunes, surpreendentemente, começou a tratar os casos de desaparecidos de minorias com um pouco mais de seriedade. Pequenas vitórias. Uma tarde, Gonçalo chamou-o ao seu gabinete. Agora mais espaçoso, ele fora promovido na sequência da resolução do caso. Tenho um caso novo para si, inspetora-chefe Oliveira. Amara piscou os olhos. Inspetora-chefe. Alves sorriu. A promoção foi aprovada esta manhã. Parece que, afinal, há quem reconheça o mérito quando o vê, mesmo que demore um pouco. Ele empurrou um processo pela mesa. Algo complexo. Envolve corrupção a alto nível, branqueamento de capitais. Preciso da minha melhor investigadora nisto. Amara pegou no processo. Um sentimento de calor espalhou-se pelo seu peito, uma mistura de orgulho e de cansaço satisfeito. A luta não acabara. O preconceito não desapareceria da noite para o dia. Mas ela provara, a si mesma e a quem quisesse ver, que a sua aparência não a definia. A sua força, a sua inteligência, a sua humanidade, isso sim. Olhou pela janela do gabinete de Alves para a Lisboa que se estendia lá fora, uma cidade de luzes e sombras, de beleza e de dor. Uma cidade que ela jurara proteger. Com um pequeno sorriso, Amara Oliveira abriu o processo. Estava pronta para o que viesse a seguir. A sua voz interior, antes tantas vezes silenciada pela dúvida e pelo desprezo alheio, agora ecoava com uma clareza feroz. Eles podem olhar, podem julgar, mas eu continuarei a ver o que eles não veem e a lutar. A promoção à inspetora-chefe não transformou magicamente a polícia judiciária num paraíso de igualdade, mas deu a Amara uma plataforma. Uma voz que, embora ainda por vezes abafada pelo ruído do preconceito institucional, era agora mais difícil de ignorar. O caso de Valéria Guzmão deixara cicatrizes não apenas no seu braço, mas na sua alma. Contudo, também a fortalecera, cimentando a sua convicção de que a justiça, por mais elusiva que parecesse, valia a pena ser perseguida. O novo caso que Gonçalo Alves lhe confiara era um emaranhado de empresas de fachada, transações financeiras obscuras e nomes sonantes da política e do empresariado português. Era um monstro diferente daquele que Valéria representava, menos visceralmente ligado à exploração da carne e do sangue, mas igualmente corrosivo para o tecido social. Amara mergulhou nele com a sua tenacidade característica. Ricardo Nunes, agora seu subordinado direto, abordava com uma formalidade quase cômica. O desdém fora substituído por uma cautela que Amara achava por vezes divertida. Ele ainda era superficial em muitos aspectos, mas a experiência com o caso Guzmão parecera abalar algumas das suas certezas mais arrogantes. Chefe Oliveira, disse ele um dia, entrando no gabinete de Amara, um gabinete um pouco maior agora, com uma janela que não dava para uma parede de tijolo. Analisei os fluxos financeiros da Lusitana Investimentos, como pediu. Parece tudo limpo à superfície, mas há uns pagamentos recorrentes a uma consultora nas Ilhas Caimão que não batem certo. Amara acenou. Bom trabalho. Ricardo, continue a puxar esse fio. Veja quem são os beneficiários finais dessa consultora. Ela olhou para ele. E Ricardo, chame-me Amara quando estivermos a sós. Um leve sorriso surpreendido passou pelo rosto dele. Claro, Amara. Pequenos gestos, pequenas mudanças. Era assim que o mundo evoluía, ou pelo menos Amara queria acreditar que sim. A investigação sobre a rede de corrupção financeira era um labirinto. Exigia paciência, atenção meticulosa aos detalhes e a capacidade de ver padrões onde outros só viam números. Eram qualidades que Amara possuía em abundância, qualidades que o seu corpo e a sua cor de pele não diminuíam em nada, apesar do que alguns ainda pudessem pensar. Houve momentos de frustração. Portas que se fechavam na sua cara, informações sonegadas, a sensação familiar de estar a nadar contra uma maré de influências poderosas. Mas agora havia uma diferença. Tinha o apoio explícito de Alves. Tinha uma equipa, ainda que pequena, que começava a confiar no seu instinto. E tinha,
acima de tudo, uma confiança recém-descoberta em si mesma, uma armadura forjada no fogo da sua última batalha. Numa noite particularmente longa, debruçada sobre esquemas financeiros que pareciam desenhados para confundir, Amara sentiu o peso do cansaço. Massageou as têmporas, o brilho do monitor a ferir-lhe os olhos. Lembrou-se do desprezo no rosto de Valéria Guzmão, da sua certeza arrogante de que Amara nunca seria nada. Um eco distante daquela voz ainda a assombrava por vezes, nos momentos de maior vulnerabilidade. Mas agora outra voz se sobrepunha, mais forte, mais clara. A voz da sua avó guineense, uma mulher de força imensa que a criara entre provérbios e o cheiro a especiarias. Minha neta, parecia dizer-lhe a avó na sua memória, o tamanho do teu corpo não mede o tamanho da tua alma. E a cor da tua pele é a cor da terra fértil de onde vêm todas as coisas boas. Nunca deixes que ninguém te diga o contrário. Amara endireitou-se na cadeira. Aquele caso, tal como o de Valéria, não era apenas sobre números ou leis infringidas. Era sobre poder e abuso, sobre a arrogância daqueles que se achavam acima dos outros. E ela estava lá para lhes mostrar que estavam errados. Conseguiu uma pista crucial através de uma fonte improvável. Uma antiga secretária de uma das empresas de fachada, uma senhora idosa que fora despedida sem contemplações e que guardava um rancor silencioso, juntamente com algumas fotocópias muito interessantes. A senhora, Dom Lourdes, olhou para Amara com olhos cansados, mas astutos. A menina parece-me uma mulher direita, disse Dom Lourdes, depois de Amara lhe ter explicado com cuidado o que procurava. Eles acham que nós, os pequenos, não vemos nada, não entendemos nada, mas nós vemos tudo. Entregou a Amara um envelope pardo. Espero que isto ajude a pôr aqueles ladrões onde eles merecem. O envelope continha e-mails internos, notas de reuniões secretas, nomes, era a peça que faltava no puzzle. Com as provas de Dom Lourdes e o trabalho meticuloso da sua equipa a rastrear os fluxos de dinheiro, Amara conseguiu montar um caso sólido. Levou meses, noites em claro, becos sem saída e momentos de pura exaustão. Mas finalmente estavam prontos. A operação de detenção dos cabecilhas da rede de corrupção foi discreta, eficiente. Sem o drama da quinta de Valéria Guzmão, mas com um impacto igualmente profundo nos corredores do poder em Lisboa. Banqueiros, advogados, um político de nomeada. Todos apanhados na teia que Amara e a sua equipa tinham tão pacientemente desvendado. Desta vez, o nome da inspetora-chefe Amara Oliveira esteve nos cabeçalhos. Desta vez, as fotografias mostravam uma mulher de olhar determinado, uma profissional competente a liderar a sua equipa. A sua aparência ainda era comentada em alguns cantos mais mesquinhos da internet, mas a narrativa principal era sobre a sua capacidade, a sua integridade. Numa tarde soalheira, algumas semanas depois, Amara estava no seu gabinete a fechar os últimos relatórios do caso. Gonçalo Alves entrou, um raro sorriso no rosto. Parabéns, Amara. Foi um trabalho de mestre. Tivemos uma boa equipa, subdiretor. Sim, tivemos. E uma excelente líder. Ele sentou-se. Sabe, o ministro perguntou por si. Quer conhecê-la? Aparentemente está impressionado. Amara arqueou uma sobrancelha. O mesmo ministro que era amigo da Valéria? Alves riu. Os políticos têm uma capacidade notável de se esquecerem de velhas amizades quando o vento muda de direção. Mas sim, esse mesmo. É uma oportunidade, Amara, para mostrar quem você é, o que representa. Amara considerou. Não tinha ilusões. Uma reunião com um ministro não mudaria o mundo, mas era um passo, uma pequena fenda na muralha do preconceito e da indiferença. Eu irei, disse ela, mas irei como sou, sem artifícios. Não esperaria menos de si. No dia da reunião, Amara escolheu um vestido simples, mas elegante, de um azul profundo que realçava o tom da sua pele. Usou o cabelo solto, um afro orgulhoso. Entrou no gabinete ministerial de cabeça erguida, o seu corpo movendo-se com uma confiança que já não era forçada, mas sim natural, conquistada. O ministro, um homem de meia-idade, com um sorriso polido, cumprimentou efusivamente. Falou do seu trabalho notável, da sua dedicação exemplar. Amara ouviu, educada, respondendo às suas perguntas com precisão e clareza. Não se encolheu, não se desculpou pela sua presença, pela sua aparência. Quando a reunião terminou e ela caminhava pelos corredores imponentes do ministério, sentiu um olhar sobre si. Virou-se e viu uma jovem assessora, negra como ela, a observá-la com uma expressão de admiração indisfarçável. A jovem sorriu timidamente e acenou com a cabeça. Amara retribuiu o sorriso. Naquele momento, compreendeu que a sua luta, as suas vitórias, não eram apenas suas. Ecoavan inspiravam, abriam caminhos.
Talvez não para um mundo perfeito, livre de preconceitos, mas para um mundo onde mais vozes como a sua pudessem ser ouvidas, onde mais corpos como o seu pudessem ocupar espaços de poder e de decisão. Ao sair para a luz do sol de Lisboa, Amara respirou fundo. O ar parecia mais leve, mais limpo. Ainda havia muitos monstros para combater, muitas injustiças para corrigir. Mas a inspetora-chefe Amara Oliveira estava lá, e estava pronta. O peso que carregava já não era apenas o da discriminação, mas também o da responsabilidade e da esperança. E ela carregá-lo-ia com toda a força da sua alma. Os anos seguintes não foram um mar de rosas. O preconceito não se erradica com uma ou duas vitórias, por mais significativas que sejam. Amara continuou a enfrentar ceticismo, comentários velados e, por vezes, hostilidade aberta. Mas algo mudara fundamentalmente. A sua própria percepção de si mesma e a forma como se permitia ser afetada pelo exterior. A armadura que construíra já não era apenas defensiva. Era um escudo que refletia a luz da sua competência e integridade, ofuscando a ignorância alheia. Tornou-se uma referência dentro da polícia judiciária, não por ser uma exceção ou um símbolo, mas por ser consistentemente brilhante no seu trabalho. Resolvia casos que outros consideravam impossíveis, via ligações que passavam despercebidas à maioria. A sua equipa cresceu, atraindo jovens inspetores, homens e mulheres de diversas origens, que viam nela não apenas uma chefe, mas uma mentora que valorizava o talento acima de tudo. Ricardo Nunes, surpreendentemente, tornou-se um dos seus aliados mais leais. A transformação não fora imediata nem completa, mas o respeito que passara a nutrir por Amara levara-o a confrontar os seus próprios preconceitos. Chegou mesmo a dar uma palestra interna sobre a importância da diversidade na investigação criminal, citando anonimamente, mas com um olhar significativo para Amara, certos casos que só foram resolvidos porque alguém teve a coragem de ver o mundo de uma perspectiva diferente. Amara quase se engasgou com o café nesse dia, mas apreciou o esforço. Gonçalo Alves reformou-se, deixando um legado de integridade e a satisfação de ver Amara florescer. No seu discurso de despedida, mencionou especificamente: há pessoas que entram nesta profissão para servir o público e há pessoas que entram para servir a si mesmas. A inspetora-chefe Oliveira pertence inequivocamente ao primeiro grupo. Ela lembrou-nos a todos que a justiça não tem cor, não tem tamanho, não tem gênero. A justiça tem apenas a face da verdade. Amara continuou a sua luta, caso após caso. Investigou redes de cibercrime, desmantelou esquemas de fraude imobiliária que vitimavam idosos, levou à justiça traficantes de arte que pilhavam o património nacional. Cada caso era um novo desafio, uma nova oportunidade de provar que o valor de uma pessoa não reside na sua conformidade com padrões arbitrários, mas na força do seu caráter e na sua dedicação ao bem comum. Claro que havia dias difíceis. Dias em que o peso do mundo parecia demasiado grande, em que os comentários depreciativos ainda conseguiam ferir, em que a exaustão a fazia questionar tudo. Nesses dias ela lembrava-se de Cadicila, das jovens resgatadas da quinta de Valéria Guzmão, de Lourdes e da sua coragem silenciosa. Lembrava-se da jovem assessora no ministério e do brilho de esperança nos seus olhos, e lembrava-se das palavras da sua avó. O tamanho do teu corpo não mede o tamanho da tua alma. Numa tarde fria de janeiro, anos depois da queda de Valéria Guzmão, Amara estava a sair da sede da PJ. Já passava da hora, o céu estava escuro, salpicado de estrelas. Enquanto caminhava para o seu carro, um grupo de jovens recrutas da polícia passou por ela. Era um grupo diversificado, rapazes e raparigas, diferentes tons de pele, diferentes tipos físicos. Uma das jovens, uma rapariga negra e curvilínea, parou subitamente ao reconhecê-la. Os seus olhos arregalaram-se ligeiramente. Inspetora-chefe Oliveira. Amara sorriu. Sim? A jovem hesitou, depois disse, a voz um pouco trêmula, mas cheia de admiração. Eu só queria dizer, é uma honra. A senhora é uma inspiração para mim, para nós. Ela gesticulou para os seus colegas, que também olhavam para Amara com respeito. Amara sentiu um nó na garganta. Aquilo, mais do que qualquer promoção ou elogio de um ministro, era a verdadeira medida do seu impacto. Obrigada, disse ela, a voz embargada. Continuem o bom trabalho. E lembrem-se, nunca deixem que ninguém vos diga quem vocês podem ou não podem ser. A jovem acenou vigorosamente, os olhos a brilhar. Enquanto conduzia para casa, pelas ruas de uma Lisboa que ela tanto amava e pela qual tanto lutava, Amara sentiu uma paz profunda. A estrada à frente ainda seria longa e por vezes árdua,
Mas ela não estava sozinha, e a sua alma, essa sim, era imensa.